Fala pessoal, tá começando mais um Pode Prevenir. Tema de hoje, projeto executivo e projeto legal. Qual a diferença e por que a gente precisa saber disso? Eu me chamo Kleber Gouveia, sou engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, especialista em prevenção contra incêndio. Estou aqui com Mariana Machado, popularmente conhecida como Mari. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Mariana, arquiteta e urbanista. Trabalho com o Kleber e na área de prevenção contra incêndio há 3 anos. E muito obrigada pelo convite, Kleber. Muito feliz de estar aqui mais uma vez. Tá ótimo, seja bem-vinda. Pessoal, agora eu aprendi que no começo que a gente pede like, então like, inscrição, comenta, compartilha no grupo do síndico, grupo do futebol, compartilha tudo que é lugar. Aproveitando, me segue no Instagram. Meu Instagram é @KleberGouveia_ e segue a Rogofire, @Rogofire. Hoje nós vamos falar sobre a diferença do projeto legal e executivo. E vamos imaginar um cenário aqui onde a gente está começando a fazer uma instalação e de repente, quando a gente chega no local já com material comprado, com tudo levantado, tá tudo diferente, eu preciso fazer 2 desvios, isso vai dando uma diferença no orçamento, isso vai dando uma diferença no projeto, começa aquela correria, acerta daqui, acerta dali, enfim, vira aquele caos que a gente vê muitas vezes em obra e é comum acontecer. E aí eu queria entender um pouquinho, Omar, falar um pouquinho sobre isso. Por que acontece esse caos? Como é que a gente pode evitar? Como é que funciona essa questão dos projetos, do projeto legal e do projeto executivo? Certo. Quando a gente vai regularizar uma edificação no Corpo de Bombeiros, a gente apresenta o projeto legal, que é aquele projeto que tem as medidas de segurança, mas não tem aquele detalhamento, né, que é o ideal para a gente levar para a obra, para a gente instalar os dispositivos, não tem a informação completa, né? Para a regularização, o bombeiro ele analisa o projeto legal. Porém, quando nós estamos falando de execução, né, desse projeto, é super importante que a gente tenha o projeto executivo, que é o projeto cheio de detalhes, com todas as informações, dimensões, alturas, né? E esse caso que você falou, né? Esses erros em obra, esses custos que ficam elevados por falta de preparo mesmo, uma falta, de repente, de uma compatibilização ali entre o projeto legal e executivo, acontecem muito, muito, muito. Mais do que a gente imagina, né? Já teve vários casos que eu pude ver de perto de obras que deram errado, que tiveram retrabalho, porque não tiveram o cuidado, né, de ter o projeto executivo, não pensaram isso lá no início. Então, acontece muito. Então, por isso que a gente traz aqui a importância de ter o projeto executivo, não somente o legal, que é o que o analista do Corpo de Bombeiros ele vai analisar e ele vai utilizar ali para aprovar, para regularizar a edificação. Porém, a gente precisa também do executivo, né? Perfeito. Mari, é excelente tocar nesse ponto e agora eu vou te fazer a pergunta que está todo mundo se fazendo. Vamos lá. Quantas vezes um cliente solicitou para a gente um projeto executivo? Olha, Kleber, é para falar a verdade, porque assim, gente, Pode ser sincera. sinceramente, o cliente, quando ele vem até nós, ele está muito preocupado com a regularização. Então, naquele primeiro momento, ele pensa, na verdade, ele quer a edificação regularizada. Primeiro momento, ele não pensa nem como vai ser o projeto, para ser bem sincera. E nós apresentamos o projeto legal, óbvio, sempre informamos sobre a importância do executivo, mas naquele momento o cliente está preocupado com a regularização. O que é necessário para a regularização? O projeto legal. Né? Quando a gente consegue aprovar, né, o bombeiro ele consegue aprovar esse projeto, aí que o cliente ele vai pensar na execução, né? Acredito que com a mente mais tranquila, ele vai, tá, agora eu tenho que instalar isso aqui, eu tenho que executar o que foi aprovado, né? E aí a gente vem com a questão do executivo. Porém, raramente o cliente ele solicita esse projeto executivo. É complicado, né? Porque envolve assim, eu vejo que envolve uma questão cultural e quando a gente fala de projeto executivo é muito difícil ver um projeto executivo de incêndio. Eu costumo ver muito projeto legal e muitas vezes a gente é chamado para fazer orçamento em cima de projetos legais. Sim. E o cliente tem muita dificuldade de entender, porque na verdade a gente acaba, para fazer o levantamento e fazer a instalação, a gente acaba fazendo um projeto executivo Sim. antes, né? Naturalmente a gente precisa de alguns detalhes, a gente precisa de medidas, a gente precisa, enfim, de todo esse direcionamento, às vezes até de um novo levantamento.
E o cliente tem dificuldade, às vezes, de entender isso, até porque é muito comum utilizar o projeto legal ao invés do projeto executivo. E a gente sempre tenta aí conscientizar, falar sobre isso. Na semana passada a gente visitou alguns clientes e a gente conversou sobre isso, tentando mostrar para eles a importância de ter um projeto executivo e até demonstrando o fato de que o projeto executivo ele economiza um valor no final, porque ele evita esse retrabalho, esses aditivos na obra, essas variações, né? A gente chama na obra de camelo e é muito comum, que é quando a gente desvia a tubulação, aí toda hora tem um desvio, tem um pilar que não foi visto. E a gente falou sobre isso na semana passada, né? Sobre um bom projeto que prevê Sim, os pilares, que sim. compatibiliza instalações. E a gente chega na prática, tem um projeto legal, onde é sempre uma linha reta, muito bonita, mas ali na prática a gente precisa fazer vários desvios. E isso no final gera muito trabalho, enfim. É... Mario, uma dúvida, assim, o projeto executivo, o bombeiro pede, ele é obrigatório, como é que funciona isso na questão de, para o processo eu preciso do projeto legal, Isso. e onde entra a responsabilidade de cada um? Bom, para o bombeiro, para regularizar uma edificação, que é o processo, né, do Corpo de Bombeiros da sua região, eles não solicitam o projeto executivo. O bombeiro ele analisa o projeto legal, que é um projeto mais básico. Claro, tem as medidas, tem a posição de cada extintor, luminária, placas de sinalização, hidrantes, enfim, isso aparece no projeto legal. Porém, o que não aparece são os detalhes, né? Os centímetros, às vezes ali, que dá diferença na hora da obra, né? Na hora de se executar esse projeto legal. E falta informação, que é o executivo que traz, né? Então, para o bombeiro, não é obrigatório, mas é super importante ter, no momento da execução, o projeto executivo. Claro que compatibilizado com o projeto legal aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Então, você tem ali o projeto legal aprovado, parte para o executivo, detalha aquele projeto, coloca as informações, tudo que for necessário, tudo que vai ajudar o instalador, né, o profissional que vai fazer toda essa parte de instalação lá na edificação. Então, é super importante ter essa compatibilização entre o projeto legal e o projeto executivo. Porém, novamente, não é obrigatório para o Corpo de Bombeiros. Ah, perfeito, Maria. Eu acho que é importante também aqui conscientizar de que quem vai fazer a instalação, o cliente final, também solicite o projeto executivo para que isso, de certa forma, garanta uma execução mais próxima da realidade, uma execução bem feita. É, E aí, até trazendo um pouco dessa questão cultural, né? A gente encontra alguns equívocos em obra, então, assim, é comum a gente encontrar a espessura da parede de tubulação errada, alguns desvios que não foram previstos, às vezes o que aconteceu no local não bate com o projeto legal, enfim. Isso acaba causando ali muito transtorno na hora da instalação. E a gente acaba tendo dois cenários. Ou a gente tem uma instalação que não é bem feita, ou a gente tem essa confusão do projetista se entender com o instalador. Sim. Você acha que o projeto executivo ele pode ajudar nessa interface, nessa soma entre o instalador e o projetista? E como? Sim, com certeza o instalador ele precisa estar em contato com o projetista, né? E muitas vezes a gente sabe que não acontece, né? Mas é super importante que eles estejam em contato, que eles se entendam, que eles olhem juntos até mesmo para o projeto, entendam a forma como foi feita, como foi pensada, onde vai cada dispositivo, né? Cada equipamento. É muito importante que eles compatibilizem essas informações entre eles e isso com certeza vai evitar dor de cabeça, vai evitar custos desnecessários na obra, né? Eu penso que o custo de prevenir é sempre menor do que o custo de remediar, né? Então, quando a gente verifica isso antes, quando a gente tem ali uma informação mais detalhada, uma informação que é ideal, né, para de fato ser executado o projeto, tudo fica melhor, tudo flui melhor, não tem atrasos, né? Evita, na verdade, atrasos. A gente sabe que a obra é um pouquinho complicado, mas tem ali a possibilidade de você evitar esse tipo de retrabalho, atraso, custos elevados. Eu acho que é importante prever isso antes, né? Sim, Você olha antes para isso, né? E você pode evitar atrasos, você evita retrabalho, você evita instalar o material errado. sim. Uma questão importante do projeto executivo
além da execução, é isso também, é você conseguir prever antes o que pode acontecer. E uma outra coisa que é muito pensada, pelo menos quando a gente faz projeto executivo, e agora eu queria falar um pouquinho sobre isso. O projeto executivo também prevê a manutenção, né? O projeto executivo ele também vai ser pensado nas questões de manutenção. Por exemplo, quando a gente tem uma tubulação enterrada, como que vai ser feita aquela manutenção e etc. Isso não é visto no projeto legal? Como é que funciona essa diferença? Tá, perfeito. No projeto legal, nós costumamos até especificar se é uma tubulação. Aí agora vamos pensar em hidrante, tá? Uma tubulação do sistema de hidrante. Vamos pensar nessa tubulação. No projeto legal, nós costumamos especificar se é uma tubulação aérea ou se é uma tubulação enterrada. Porém, a informação ela não vai muito além, né? Você não tem ali muitas informações sobre dimensões, alturas, né? Isso vai mais para o projeto executivo. Então, no projeto legal, a gente especifica, né? É interessante especificar até para o cliente, para o instalador entender por onde que vai passar essa tubulação, né? A gente precisa considerar também os obstáculos ali que a gente pode encontrar no caminho da edificação e pensar justamente nessa manutenção, né? Então, de repente, uma tubulação aérea facilite a manutenção do que uma tubulação enterrada num local de difícil acesso. É super importante a gente pensar, né, por onde que vai passar o sistema, por onde que vai passar essa tubulação. Ah, perfeito. Eu vejo que tem assim, acaba havendo uma mescla ali, uma confusão entre projeto legal e projeto executivo, acho que até por parte de quem está contratando. Por isso que é importante essa separação, né, que a gente está tendo aqui, que a gente vem falando. O projeto executivo, ele é super importante para esses detalhes, né? Sim. Inclusive, assim, no projeto executivo, quando a gente tem a tubulação enterrada, a gente vai detalhar o tipo de dreno, a parede ali da vala, enfim, se vai ter uma proteção mecânica ou não. Até projetos mais elaborados prevêem até o impacto disso na drenagem, se vai ter um ralo por cima ou não, enfim. Por isso que é importante, né? A gente fala novamente, né? É importante a gente falar sobre o projeto executivo para que o cliente não tenha não espere. E aí, assim, é um ponto muito interessante, porque o cliente acaba esperando que a instalação seja executada, porém conforme o projeto legal, porém o projeto legal não esclarece todos os pontos, e aí o instalador também acaba não buscando o projeto executivo. Você vê que é uma questão cultural que acaba impactando as três partes, né? O cliente, Sim. a instaladora e o projetista. Como que você vê essa questão desses três atores e como que você acha que eles podem se integrar mais para tentar diminuir isso? Certo. Isso vai de frente ali à conscientização. Eu acho que é super importante conscientizarmos o cliente, a pessoa que não está ali no dia a dia fazendo o projeto, a pessoa que de repente não entende muito bem como que funciona essa questão de instalação, de projeto do Corpo de Bombeiros. Então, para empresas, para profissionais especializados que já trabalham com isso, acredito que sim, seja o papel deles de conscientizar quem não está muito por dentro desse assunto. Então, por exemplo, o cliente, quando ele busca uma regularização, né, busca uma empresa para fazer esse processo de regularização no Corpo de Bombeiros, talvez ele nem saiba o que é o projeto executivo, o que é o projeto legal. Então, é responsabilidade, de forma a conscientizar mesmo, né, do profissional a conversar com esse cliente, a explicar como que funciona, a explicar as necessidades e a forma como isso vai impactar ou não lá na frente, quando ele for executar o projeto. E também temos que pensar ali no instalador. Às vezes o instalador ele vai pegar o projeto legal e ele vai fazer com base em achismo. Às vezes ele, não, acho que isso aqui vai dar certo. Usar um Pode ser pouquinho da até experiência ali. a A gente sai muito da experiência. engenharia para o conhecimento empírico, né? Eu já fiz Exatamente. isso. Aham. E aí, às vezes aprendeu a fazer de uma forma, mas o mundo mudou, a Sim, tecnologia, as normas se atualizaram. sim. E aí ele pode acabar, não por mal, ele pode acabar ali fazendo uma instalação que não tá como deveria ser feita hoje, né? Sim, ele pode acabar cometendo um erro, não por mal, mas por acreditar que, já fiz uma vez, então vai dar certo de novo. Deu certo, vai dar certo de novo. Não é assim. Assim como o projeto de prevenção contra incêndio, cada edificação é uma edificação. Tem as suas peculiaridades, né? As suas especificidades.
Então, a gente precisa olhar para cada edificação de forma individual, entender as necessidades, entender o que precisa de fato. Não é comparar o que já foi feito e que deu certo, aí pensar que vai dar certo de novo, né? Não é bem assim. Então, o projeto ele ajuda muito o instalador, né? O projeto executivo ele ajuda muito o instalador a evitar ao máximo esses erros que ele, né, talvez cometa por achar que conhece, por achar que sabe como vai fazer, por achar que entende muito bem das especificações, só que ele não tem um norte, que é esse projeto, né? É, excelente, assim, tocar nesse assunto, porque é um desafio, né, que a gente tem que integrar essas três partes. E é curioso porque você falou sobre esse achismo e realmente, né, a gente trabalha com engenharia, eu sou engenheiro, você é arquiteto, a gente tem ali a engenharia correndo e trabalha às vezes muito com esse achismo, né? A gente vê, por exemplo, projetos, serviços, decisões sendo tomadas com base num conhecimento que é de achismo, que é empírico, e saindo ali da engenharia, onde a gente faz uma análise, né, onde a gente tem essa preocupação. E um outro ponto também muito importante que quero trazer aqui eu sempre falo que os projetos são feitos a seis mãos. E aí é muito comum a gente ver engenheiros, arquitetos, sejam de empresas grandes ou menores, trazendo toda essa responsabilidade para si, né? E falando assim, eu vou fazer o projeto, eu levo para o bombeiro, eu aprovo. E hoje a gente tem trabalhado mais de uma forma assim, eu falo que o projeto são seis mãos, né? São as duas mãos da empresa, são as duas mãos do bombeiro, que está buscando melhor também, o analista, e as seis mãos do cliente, né? Que também sabe ali os hábitos, o costume, como é o dia a dia daquela edificação. É, como que, como que você faz para integrar essas três pessoas, essas três partes que estão envolvidas? Comunicação, Kleber. Comunicação é super importante. Quando a gente fala de projeto, a gente acaba focando muito na parte técnica, né? Mas a gente precisa entender que não adianta você ser muito bom tecnicamente se você não se comunica bem. Então, se você não fala para o cliente quando tem, de repente, algum empecilho no projeto, quando precisa fazer alguma mudança estrutural na edificação dele, você não está fazendo essa comunicação, você está fazendo um projeto que talvez nem seja possível ser executado, porque o cliente ele não está sabendo dessa alteração, né? E também com o analista do processo. Então, quando a gente leva um projeto para ser analisado pelo Corpo de Bombeiros, é importante que a gente utilize esse recurso que é a consulta técnica. Né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a possibilidade de solicitar consultas técnicas para os processos, para tirar dúvidas, para conversar com o analista. Então, é super importante que você esteja ali em contato direto com o analista, que vocês se entendam, que vocês abram o projeto e que vocês consigam entender juntos o que está ali, né? Por que foi feito daquela forma, encontrarem a melhor solução. E claro, tudo que é feito no projeto tem que ser passado para o cliente. Para o cliente, ele está a par do que está acontecendo, do que ele vai precisar mexer na edificação, né? O que ele vai precisar modificar quando esse projeto for aprovado. Né? Porque ele vai ser responsável ali por, de repente, contratar uma empresa instaladora, outros profissionais, né? Porque alguns equipamentos precisam, dependem ali da parte elétrica, então, de repente, vai precisar de um profissional da parte elétrica. O cliente ele vai precisar ter a ciência de tudo que está acontecendo. Então, acredito que a base disso seja a comunicação. Perfeito. E isso é muito comum. Muitas vezes nós somos chamados para fazer a instalação depois que foram contratadas todas as instalações. Então, foi contratada a elétrica, aí passou toda a elétrica, foi contratada a hidráulica, passou toda a hidráulica, ar-condicionado, especiais. Aí alguém lembra que faltou um incêndio. E aí quando a gente entra para fazer a instalação, a gente já não tem mais espaço no forno, a gente não tem altura, a gente precisa desviar, a gente tem ali aquele desafio exatamente por causa disso. Sim. Falta essa comunicação, essa clareza de explicar para o cliente, incêndio é uma instalação que deve entrar junto com as outras instalações. A instalação de iluminação de emergência, ela precisa ser dedicada. Então você precisa trabalhar ela no momento das instalações elétricas e não depois. E como a gente é contratado depois, muitas vezes o forro está fechado, está fechando. É muito Sim. comum contratarem assim, vou fechar o forro daqui a 2 dias, preciso que você passe o incêndio. Você fala assim, nossa, Nossa. fomenta todo esse ciclo, né? Sim. Porque aí eu preciso passar correndo, e aí quando você faz a pressa, é migra da perfeição. Quando você faz correndo, você não consegue Sim. fazer o melhor com aquela qualidade, né?
Então a gente declina de muitas propostas por causa disso, mas alguém faz correndo e talvez não com tanta perfeição quanto poderia fazer. É, Fora a questão um outro ponto que a gente fala também é sobre descrição dos materiais, quantitativo de materiais que ajuda também o instalador. Tá? Isso vai no projeto executivo. Sim, também vai no projeto executivo. Hoje, pensando aqui no projeto legal, nós até especificamos o tipo de extintor, o tipo de luminária de emergência, o tamanho da placa de sinalização. Porém, quando a gente parte para os sistemas fixos, né, que são chuveiros automáticos, hidrantes, são sistemas que a gente precisa olhar com bastante cuidado. É importante que isso esteja no projeto executivo, detalhado, com as conexões. Então, o projeto executivo ele acaba sendo mega essencial, né? Até no início, antes de começar a obra. Por quê? Na compra dos materiais, você pode ter problema. Se você não tiver uma especificação correta no projeto executivo. Né? Então, você pode comprar ali um monte de materiais. A gente sabe que não é barato. Né? E ter um custo desnecessário, um retrabalho. Você vai precisar comprar tudo novamente. Né? Então, se você não tiver isso especificado no projeto executivo, já era. É importante falar isso que eu preciso ser sincero com uma coisa. A gente já participou de obras comerciais, a gente sabe como é corrido. Sim. Eu, sinceramente, acho muito difícil que, na hora que a empresa comprou material fora da especificação, a construtora fale para ele trocar. Ela provavelmente vai falar, cara, eu preciso entregar essa obra, eu tenho prazo, eu sofro multa, então instala esse material. E aí é o que eu falo, né? A gente não pode olhar para o sintoma da doença, a gente tem que olhar para a doença. Talvez a compra daquele material errado ou essa correria que aconteça toda vem por causa dessa falta de conscientização de ter um projeto executivo. Que eu vou diminuir a quantidade de material errado que eu compro, eu vou ter um prazo ali mais exequível, eu vou ter essa cultura reparando esse sintoma. Mari, Exatamente. perfeito. Eu tô aqui com 3 perguntas que a gente recebeu e eu queria passar para você essas perguntas para saber a sua opinião. Sua opinião. Tá legal. A primeira é: eu preciso ter os 2 projetos, projeto legal e projeto executivo? Para o processo de regularização do Corpo de Bombeiros, é obrigatório que você tenha um projeto legal. Quando esse projeto é aprovado e você parte para a execução, é essencial que você tenha o projeto executivo. Assim você vai evitar todos esses erros que a gente vem comentando, né? Então, é importante que você tenha o projeto legal e o projeto executivo. Perfeito, Mari. E aqui, tá. Qual a importância das reuniões, tanto com o cliente quanto com o analista, antes da elaboração e da execução do projeto, seja legal ou executivo? Tá, perfeito. Bom, super importante, né? A gente precisa estar atento a essa comunicação entre o profissional que está projetando o projeto legal, né? O projeto executivo, o cliente, o analista do processo e também o instalador. Essas pessoas, elas têm que estar conectadas para que tudo flua, né? Conforme previsto, sem dores de cabeça, né? Então, mega importante que todo mundo esteja ciente do que está acontecendo. Um vai projetar para aprovar no Corpo de Bombeiros, mas também deve pensar na execução. O analista, ele vai estar atento a tudo que foi projetado e de acordo com as normas, então ele tem um perfeito conhecimento ali das normas, das notas técnicas, ele vai olhar para o seu projeto e ele vai verificar se está de acordo com o que está estabelecido nas normas. O instalador, ele precisa do projeto legal, ele precisa do projeto executivo para que ele tenha as informações para executar de forma correta. Né? E o cliente, ele precisa estar super atento ao que está acontecendo, porque caso seja necessário alguma modificação na edificação, ele vai ser o responsável por chamar as empresas, né, os profissionais responsáveis por essa modificação. Perfeito, Mari. A última pergunta que eu tenho aqui, essa aqui é boa. Eu preciso ter RT do projeto? Com certeza. Nossa, com certeza. Pessoal, RT, para quem não sabe, é anotação de responsabilidade técnica, tá? É o Mari, profissional. aproveita, desculpa te interromper, aproveita para Diga. explicar também da RRT. Ah, sim, perfeito. RT normalmente para arquitetos e a RT, quem emite geralmente é engenheiros civis, né? Engenheiros de segurança do trabalho, enfim. São documentos, ambos são documentos de responsabilidade técnica, então você precisa ter ali um profissional técnico que seja responsável
pelo seu projeto, a sua obra, vistoria, né, inspeções, enfim, tudo que for feito na edificação, para a edificação, né, tem que ter ali por trás um profissional que seja responsabilizado. Ah, perfeito. E essa responsabilidade ela vem através da RT e da RRT. E da RRT, isso. São os documentos ali que dizem que tem um responsável técnico por trás. Sim, mega importante. Nossa, não, não esqueçam, quando contratarem, por favor, quando contratarem uma empresa, um profissional autônomo, enfim, certifiquem-se de que existe ali a possibilidade de emissão de um documento de responsabilidade técnica para não te dar dor de cabeça. Então, caso aconteça alguma coisa, o responsável é o profissional contratado, é o profissional, né, que fez ali o projeto, a obra, enfim, o responsável técnico. Para obra, projeto, reforma, tudo tem que ter Sim, com RT, certeza. RRT. Perfeito, excelente. Acho que ficou super claro, Mari. E eu queria trazer um pouquinho aqui, tá? A gente falou sobre conscientização e um dos propósitos, né? Dos propósitos, uma das coisas que a gente conversa todo dia na empresa é isso, né? A gente, assim, é natural que a gente viva o dia a dia, a gente acaba caindo numa certa rotina e todo dia Sim, fazendo projeto. Mas assim, o projeto, ou a instalação, ou qualquer tipo de serviço que a gente esteja fazendo, no final das contas, o importante é que ele proteja, que ele salve vidas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a conscientização no sentido de, por exemplo, aqui a gente fala sobre projeto legal, projeto executivo, qual a importância do cliente que é leigo, não necessariamente o responsável técnico, saber um pouquinho disso, tá? Primeiro isso, assim, qual a importância do cliente? Saber também sobre um pouquinho de projeto executivo, projeto legal, sobre a importância da prevenção contra incêndio e o papel das empresas nisso. as empresas elas acabam assumindo, né, esse papel que é essencial de conscientizar as pessoas que não têm tanto conhecimento na área, né, na área de prevenção contra incêndio. E é muito importante que todos, independente da profissão, independente do que faça no dia a dia, estejam cientes de como funciona, do que fazer para evitar incêndios, né, de manutenção, de projeto, enfim, pelo menos o básico, Kleber. Por quê? Todo mundo é, sai da casa, vai para o trabalho, às vezes trabalha em um prédio, às vezes trabalha no shopping, no condomínio, moradores, né, de condomínio. Então, todo mundo está ali em um estabelecimento, né, independente da função, independente do que esteja fazendo. E todos esses estabelecimentos, eles têm o risco de incêndio. Em qualquer lugar pode acontecer um incêndio, né? Então, a gente acaba se preocupando somente após as tragédias, né? Isso é muito, muito comum. A gente vê até hoje, em pleno 2025. Infelizmente, as pessoas só se preocupam com a situação após um acontecimento ruim, né? Então, aconteceu um incêndio, aí vem todo mundo e fala de incêndio, né? Mas por que não falaram antes? Por que não Sim. sabia antes? Aí que entram as empresas, os profissionais da área que precisam estar em contato com essas pessoas, que possam explicar um pouco sobre a importância de ter um projeto, de ter um ambiente seguro, né, para todo mundo. Porque a gente não está falando só de aprovar projetos, a gente está falando de salvar vidas, de salvar patrimônios, né, de salvar aquilo que a gente ama. Às vezes, poxa, pegou fogo na sua casa, você perde fotos, você perde Lembranças. lembranças, tudo aquilo que você comprou com muito suor do seu trabalho, né? E, poxa, acaba no estalar de dedos, né? Então, é importante que todo mundo esteja ciente, pelo menos de forma básica. Eu sei que todo mundo é muito ocupado, cada um tem o seu trabalho, mas todo mundo corre esse risco. Perfeito, Mari. A gente trouxe aqui a dica de ouro do Pode Prevenir hoje. E o projeto executivo é o mapa da obra. Sem ele, até a melhor equipe se perde. E eu gosto muito de fazer a analogia, né, que antigamente a gente tinha ali o Rally Dakar. Não sei se ainda tem até hoje. Se ainda tiver, se não tiver, aproveita e deixa aí no comentário se tem, se não tem. Tem muito tempo que eu não vejo. Né? Mas eram duas pessoas, né, tinham ali um rally por um terreno super acidentado. E um era o motorista, que é pilotando, e do lado, hoje em dia deve ser GPS, né? Porque eu sou velho. Do lado ia uma pessoa com um mapa aberto do lado. Né? E aí ela é guiando com aquele mapa. Porque você estava ali no terreno super acidentado, o trajeto era bem longo. E essa complexidade, eu faço essa analogia com a instalação.
Tudo bem que às vezes a gente tem instalação menores, mas a gente também às vezes tem instalações maiores e a gente tem alguém ali que tem que conduzir aquela instalação e o projeto é aquele mapa. O projeto Sim. é aquela pessoa que está direcionando, que está falando, não, vai por aqui, vai mais por ali, o material é esse. Assim, a gente também precisa resgatar a credibilidade do projeto. Se o projeto colocou aquele material, é porque aquele material está na norma. Sim. Não pode ser um mais barato, não pode ser um outro tipo de matéria-prima. Se aquele caminho foi traçado, é porque ele é o melhor caminho. Envolve uma questão de cálculo de pressão. Não é porque o projetista é um vilão que quer fazer o mais difícil. Então é importante, né? Para a gente ter sucesso nessa corrida, o projeto executivo precisa ser o mapa do instalador. E falando nisso, qual é como que você vê essa questão do projeto executivo ser o mapa para as empresas instaladoras? Não, é exatamente isso. Eu vejo como um mapa, uma orientação, né? Como muita gente fala, é o norte. É o norte. Sem ele, você não tem direção, você não sabe para onde ir. Você vai seguir ali o achismo, né? Como eu falei. E às vezes o achismo, ele não vai dar certo. Ele não vai dar certo. Cada edificação é uma edificação, cada caso é um caso. Então a gente precisa, sim, do projeto para conseguir consultar o projeto, entender o que está acontecendo, especificar, comprar material certo, né? Tudo isso é essencial. Obrigado, Mari. Mari, chegamos ao fim, infelizmente. Eu sei que vocês estão tristes, vocês que estão assistindo, mas quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, Nada que isso, eu que agradeço. o seu temporal de conhecimento, é um vendaval, tá? Você que assistiu, obrigado por assistir o Pode Prevenir. Novamente, lembra de deixar o like, lembra de se inscrever, comentar, sininho. Agora tem hype, você já viu? Tem hype no YouTube também? Caramba. Hype. Me segue lá no Instagram, @KleberGouveia_. Segue a Rogofire lá no Instagram, @Rogofire. E eu te vejo na semana que vem.